Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de junho de 2015, é uma terça-feira, e nosso verbete é de número 3.420. Ele tem 5 páginas, 50 logias e 7 máximas. E o tema de hoje a ser debatido é a evitação da autoobsolescência, da especialidade antidesperdiciologia. E esse verbete foi redigido pela nossa verbetógrafa já veteraníssima, professora Eliana Manfroy, que é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social, jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica, brasileira, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 89, docente em Conscienciologia desde 90, tenepsista desde janeiro de 2008. Agora aqui na definologia, a evitação da autoobsolescência é o ato ou efeito de a consciência atilada, homem ou mulher, atualizar evolutivamente a autopensenidade, a automanifestação e o próprio currículo existencial, esquivando-se da condição anacrônica de ancestral de si mesmo. Na pensenologia, o holopensene pessoal dá autorrenovação consciencial. A retilinearidade autopensênica. E na fatologia, a profilaxia do próprio anacronismo. A renovação contínua da automanifestação. A superação da automumificação antievolutiva. O ato de sair do ponto morto evolutivo. A reciclagem das posturas dogmáticas, a recalcitrância nas automimeses dispensáveis, a ultrapassagem de retroparadigma, a atualidade da era consciencial, a teática do paradigma consciencial na condição de mega atualização evolutiva. E aqui na parafatologia, a personalidade consecutiva reconhecida e renovada, sem mimetismos multiexistenciais espúrios. A identidade extra-assistencial na condição de síntese anti-autoobsolescência. A baratosfera na condição de ambiente mega obsoleto. O parafato de a noite de gala mnemônica evocar as consciências que falsadão, sem constituir anacronismo. Agora, aqui na argumentologia, nós chamamos atenção para algumas listagens do verbete. A gente tem a primeira historiografia, que tem 11 exemplos. São 14 tipos de organizações, entre formais e informais, ultrapassadas e atuais. Depois, nós temos uma listagem que é a reciclologia. São 13 manifestações conscienciais obsoletas a serem superadas pela consciência motivada em evitar o autoanacronismo estagnante. Depois, a gente tem a outra listagem, que é a confrontologia. E essa listagem são 9 variáveis para comparação entre aspectos relativos às retrovivências estagnadoras e a neomanifestação impulsionadora da autoevolução. Vamos trocar, né? Depois tem uma outra listagem, temos também uma outra listagem, que é a confrontologia. São 9 variáveis para comparação entre aspectos relativos às retrovivências estagnadoras e a neomanifestação impulsionadora da autoevolução. Também tem uma outra que é a antimesmexis, são 16 manifestações conscienciais contrárias ao autoobsoletismo.
E a gente tem aqui na acabativa, na remissiologia, destacamos antepassado de si mesmo, anti-automarasmologia, discurso da obsolescência, holopensene automimético e obsolescência psicossomática. E aqui na frase enfática, a evitação da autoobsolescência é cláusula imprescindível à agenda evolutiva de toda consciência motivada quanto às autorrecins e neoposturas no paradigma consciencial. E aqui na questionologia, você vem reciclando traços conscienciais obsoletos e anacrônicos? Quais as estratégias profiláticas utilizadas para evitar tornar-se, consim, peça de museu? E aqui na bibliografia específica nós temos uma fonte bibliográfica. Agora vamos aqui na mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens. Professoras Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Retro, presente, retroego, rabugice, obsoleto. Teimosia, profilaxia, neopostura, recinologia, automimese. Passadologia, seriexologia, revivalismo, autorrenovação, autanacronismo. Autofossilização, retroparadigma, autoinvestigação, antidesperdiciologia, autorretrocogniciologia. Agora, professora Eliana, a gente gostaria de ouvir você sobre a motivação para escrever esse verbete. Você já tem outros verbetes abordando, de certo modo, o assunto da antimarasmologia, Exato. não é verdade? Exato. Boa tarde a todos. Esses temas todos, eles estão dentro de um tema maior, um guarda-chuva que eu estudo, que é o tema do meu livro, que é a profilaxia do autodesperdício. Todas essas questões, né, permeando um processo de evitação de profilaxia, de talvez a gente evitar ao máximo, né, principalmente os intermissivistas, a maior de todas as perdas, que é a perda de si próprio, ou seja, o autodesperdício de toda esse momento evolutivo único, essas oportunidades evolutivas únicas, né, desse zeitgeist atual, dessa ressoma hipercrítica atual. Então, se vocês repararem, o verbete ele tem a especialidade de antidesperdiciologia. Então, entre vários temas, né, que eu estudo em relação ao anti-autodesperdício, a autoobsolescência é uma coisa muito séria, né? Ou seja, nós procurarmos sair de uma condição de nos tornarmos obsoletos, né, em desuso, anacrônicos, fora do tempo, extemporâneos. Então, esse tema, esse verbete constitui, né, uma das minhas pesquisas. E está também, de alguma forma, esse tema está dentro do livro como um dos capítulos. Vamos torcer para esse livro sair logo, né, professora? Está no finalzinho, Dulce. Bom, muito bom. Agora, a gente tem aqui já algumas perguntas, e a primeira é ali na fatologia, página 27, terceira linha. Ele pergunta: como podemos esclarecer a maioria da população quanto à evitação do autodesperdício? Vemos muitas pessoas vivendo à toa, sem nenhum objetivo maior na vida. Isso é sério mesmo. Isso é muito sério e hoje, assim, uma das grandes, vamos dizer assim, epidemias, uma das maiores patologias, né, que nós temos na humanidade é exatamente o vazio existencial, a falta de sentido, a falta de um propósito, né, de vida, de um projeto de vida. E a conscienciologia trouxe para a gente assim, essa mega, né, VEPOM, que é a ideia da programação existencial, desse projeto, desse plano de vida, de existência racionalizado, otimizado, assim, para a gente poder realmente tirar o melhor proveito dessa atual oportunidade. Então, uma das maneiras da gente poder
contribuir com a sociedade em geral, com as pessoas, é por falar muito desse processo, né? A gente poder divulgar muito o que é a programação existencial, ou qual é o objetivo, né, de estarmos aqui nesse momento ressomados com essa fartura de aportes evolutivos e o que nós temos feito, né, com todas essas benesses, né? E se a gente olhar para trás em outras vidas, realmente então valorizar e aproveitar muito bem esse momento. Então eu acho que é isso, é a gente poder falar bastante, é a gente poder ser exemplo também, né? Isso vir muito à tona. Agora nós temos aqui com um grupo de colegas nossos da Conscienciologia, que fizeram um livro chamado Projeto de Vida, e que ele embasa uma disciplina, né, que é oferecida a todos os estudantes que entram aqui numa faculdade que nós temos aqui, em Foz do Iguaçu, União América, e que eu sei que já está também sendo distribuído para várias outras universidades do país. Então, acho que vai começar no lugar certo, com os jovens, né, que estão começando, fazendo as suas escolhas de vida, e se não, quando temos que começar com as crianças ainda, a pensar sobre esse processo. Acho que a grande profilaxia do autodesperdício é a gente se dar conta muito cedo, né, desse roteiro, dessa importância das escolhas evolutivas e de a gente ter uma programação existencial útil, bem definida, o mais cedo possível. Você tocou num ponto super importante, né, Eliana? Que é essa questão de ajudar na orientação dos jovens. Que a gente vê que, embora as pessoas tenham educação, às vezes até os jovens estudando em universidades de alto nível no Brasil, com acesso, né, a muita informação, mas completamente perdidos em relação à carreira profissional, ao que fazer, a como conduzir a vida. Exato. E também é uma dificuldade, porque são muitas as alternativas, ao mesmo tempo poucas as ofertas específicas ali, pragmáticas, para quem é jovem, quem está se formando. E é muito complexo. E às vezes você vê um desperdício absurdo, né? Pessoa inteligente, preparada, com tudo para ser útil, para fazer dessa vida atual a melhor. E, no entanto, começa a se enrolar. Desvios, atalhos que levam a pessoa realmente, às vezes, a produzir muito menos ou ainda a seguir um caminho, né, antievolutivo, né? Até, né? Agora, vamos lá. Na parafatologia, Eliana, na página 28, na penúltima linha, será que você poderia ampliar o parafato da noite de gala mnemônica, evocar as consciências do passadão, sem constituir anacronismo? O que mais ocorreu nos parabastidores dessa noite de gala tão especial? Pois é, vocês podem, né, quem esteve presente lá aqui, pode me ajudar também. Não sei se todos os teletertulianos sabem o que foi, né, a noite de gala mnemônica. Foi um grande experimento, foi talvez o primeiro experimento, segundo a Consecutivos, a IC que organizou, experimento retrocognitivo grupal da CCCI. Foi um evento que aconteceu agora dia 6 de junho, aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu Interlúdio, em que quase 300 pessoas compareceram, né, a essa noite de gala, trajados, assim, caracterizados com alguma personalidade, né, que estuda, ou que tem alguma hipótese, ou de algum período da história da humanidade com o qual se identifica. Então foi um grande, assim, um grande desfile, né, de retropersonalidades, as pessoas estavam muito bem caracterizadas, foi um investimento grande de energia, de tempo de pesquisa, e foi realmente um evento, para minha vivência pessoal, foi ímpar, foi uma das coisas mais intensas que eu já vivi. Foi verdadeiramente uma imersão, como se fosse um curso de campo, né, com muita vivência. E esse evento, ele está sendo preparado há muito tempo. Ele foi proposto pelo professor Valdo em novembro do ano passado, e desde então, tanto a Consecutivos e toda uma equipe também que ajudou está preparando, mas nós, né, participantes desse evento, temos pesquisado, nos preparado, lido, ido atrás, e isso tudo, claro, evocou muitas consciências do nosso grupo, do passado, né? E esse foi um dos grandes objetivos.
dessa noite de gala. Poder fazer assistência, poder, assim, né, de alguma forma aglutinar e ajudar, e nós nos ajudarmos também em relação a essas pessoas, né, do nosso passado. Então, se constituiu, né, um evento interessante, a cidade fez aí matérias, enfim, pode ter parecido superficialmente um evento social apenas, uma coisa assim meio retrô. Não, na verdade foi um verdadeiro experimento coletivo. Houve toda essa evocação, houve muita assistência, muito processo importante, eu acho, para as autopesquisas, processo da memória, mas não constituiu anacronismo. Pelo contrário, acho que foi uma grande atualização para todos nós, né, de questões do nosso passado, que estão, de alguma forma, manifestas ainda hoje, os nossos grupos de interesse, as nossas, né, nossas linhas de trabalho aí, vários grupos lá dentro da ciência, da filosofia, da cultura em geral, da literatura, da escrita, enfim, de todas, né, da medicina, de tudo que é área aí que a gente pode imaginar. Estava muito rico. Então, num olhar talvez um pouco mais superficial, possa ter parecido alguma coisa assim, um pouco retrô, né? Não, mas na verdade foi um experimento que vai favorecer muito o processo daqui para frente, inclusive, né, para o futuro. Só para complementar, inclusive eu acompanhei num dos sites que apareceu um comentário sobre a noite de gala. Eu acho que alguém da Socina reclamou que só havia aparecido reis, rainhas, princesas, etc, etc. E eu não perdi a oportunidade de responder que não havia só gente da corte, havia intelectual, havia gente do povo trabalhador, índio. Então, isso aí, né, para o pessoal pensar que só não havia nobreza e alta cúpula. Então, esse também é algo que chamou a atenção, mas mais pelo lado, né, das suas realezas. É bem lembrado, né, Eucardia? Aqui também a gente tem que ver o que chama mais atenção de quem publica, não é? Por exemplo, da imprensa. Às vezes o que é publicado é o que dá mais chamariz, não é? Até visual mesmo. E com isso não é uma crítica negativa, não é isso, é que tem que considerar também. Com certeza. Mas como você colocou, tinha de tudo, né, na Noite Mnemônica. Tinha muitas personalidades distintas e não só a turma da monarquia, claro, que era uma grande quantidade, mas não só, né. Então, muito bacana. Agora, também dentro de tudo que vocês falaram, eu acho que é bem importante para quem está de fora, a gente lembrar dessa questão da relevância de nós nos apresentarmos enquanto exemplos para as consciex e do foco na assistência a esse elenco extrafísico, não é? Então, isso é uma diferença muito grande de uma simples evocação de manutenção ali, retrô, não é? De manter alguma condição do passado. Não, é o contrário, né? Olha, eu sou aqui essa personalidade agora, eu estou vestida com esse traje para chamar a sua atenção, mas... Para que você me reconheça, veja essa atualização, isso, inclusive, né? Exatamente. Dentro do tema aqui, né? Então bem diferente. É bem diferente. E a gente sabe que os resultados assistenciais começaram até antes, né, do próprio evento, sim, com a informação de que várias dessas consciências, inclusive, já estavam sendo encaminhadas para o curso intermissivo. Isso é muito importante, né? Agora, na parafatologia também, página 28, final da segunda linha. Você poderia exemplificar a personalidade consecutiva reconhecida e renovada sem mimetismos multiexistenciais espúrios? Sim, aqui eu me referi já a várias pesquisas aqui, vários pesquisadores, né, eu própria, mas eu ainda, né, não tenho tanta certeza, vários pesquisadores aqui que já identificaram, já comprovaram realmente, né, terem sido uma determinada personalidade do passado, que a gente chama então de personalidade consecutiva, é um nome técnico. Ela é reconhecida, mas isso não quer dizer que a pessoa
viva ainda daquela forma, né? Ela não é um antepassado de si mesma, ela não volta assim a repetir todos os processos daquela existência no sentido de automimese. Ela reconhece, valoriza, principalmente estuda os traços de temperamento, os trafalhos a serem superados também, e toma isso como, né, um ponto de partida para seguir em frente, inclusive para fazer um cotejo, né, da produção ou do proveito, né, aurido naquela existência e do que pode ser daqui para frente. Então, é diferente a questão da personalidade consecutiva, é diferente de um processo de simplesmente um culto ao passado, um revivalismo, alguma coisa assim que exalte o passado, mas sem a crítica, sem, né, o processo do sobreparamento e de utilizar essa informação de quem fomos no passado para poder, né, alavancar, para poder melhorar daqui para frente. Não é buscar reviver, processo de saudosismo, nada disso. Né? O estudo da personalidade consecutiva, da serexologia, a partir, né, dessa memória sobre mim mesmo e sobre o meu grupo que eu resgato, né, como eu posso fazer melhor ainda daqui para frente. Agora, Eliana, na sindromologia, página 28, ela pergunta: a remissão da síndrome da priorismose, comente, por favor, se possível, com alguns exemplos. Uma das formas mais assim, evidentes, né, do processo da autoobsolescência é quando a consciência apresenta a síndrome da priorismose. Ou seja, né, é quando a pessoa já tem todas as suas ideias prontas, as suas verdades prontas, o seu posicionamento, ou seja, ela não deixa espaço, né, interno, pessoal, e na pensenidade, principalmente, para o novo, para as coisas novas, para as neo-ideias, para uma nova forma, inclusive, de pensar e de se manifestar. Então, é aquele processo do apriorismo. Tudo ela já sabe, tudo ela já viu, tudo ela já antecipa, faz apologia, né, faz a acepção, aliás, né, de tudo, porque já tem uma pré-concepção sobre todas as coisas, ou pelo menos uma boa parte das coisas, e principalmente, o que é mais sério, sobre si mesma. Então, é bem importante trabalhar na superação dessa síndrome para evitar essa autoobsolescência. Né? Está, assim, estagnado, fechado nesse processo da priorismose, realmente está caminhando assim, para essa autofossilização, para ficar realmente obsoleto em termos de uma manifestação mais otimizada, mais útil no sentido do processo evolutivo mesmo, né? Sair desse engessamento das suas verdades, né? Dos seus conceitos arraigados e da sua zona de conforto, do seu mundinho, né, conhecido e até confortável, onde a pessoa fica lá dentro, mas que muitas vezes é muito pequeno e não deixa que ela veja aí o grande horizonte, né, do processo evolutivo aí que ela tem para frente. Então, é muito importante diagnosticar e, claro, trabalhar a superação dessa síndrome. Agora, Eliana, você poderia aprofundar a frase enfática na página 31? Claro. Então, a evitação da autoobsolescência é cláusula imprescindível à agenda evolutiva de toda a consciência motivada quanto às autorrecins e neoposturas no paradigma consciencial. Então, assim, a gente usa essa expressão agenda, né, para isso, para aquilo. Então, a agenda evolutiva, ou seja, o que é de mais prioritário para aquela consciência, para aquele grupo, né? E eu acho que eu penso que trabalhar essa questão da superação das nossas auto-obsolescências é fundamental. E como é que a gente trabalha isso? Com reciclagem, né? Com reciclagem intraconsciencial, com reciclagem existencial. E principalmente essas neoposturas aqui que eu falo, é que o paradigma consciencial, né, enfim, toda essa quantidade de informações e de processos que a gente está tendo a oportunidade de estar vivenciando e estar em contato, está nos pedindo, está nos exigindo um novo posicionamento perante tudo, principalmente também perante nós próprios. Então,
é imprescindível colocar isso na nossa agenda evolutiva, no nosso manual de prioridades, enfim, né? Poder se olhar assim com mais profundidade e realmente levantar sem medo que aspectos ainda da minha manifestação são obsoletos, são anacrônicos, são ultrapassados, são demodés, eu ainda vivo assim, né, às vezes num outro zeitgeist, num outro momento, principalmente na maneira de pensar, porque ela determina toda a minha maneira de me manifestar também. Então, a frase tenta resumir mais ou menos né, o mote do verbete, né, a tese central do verbete. Agora, na fatologia, na página 27, terceira linha de baixo para cima, a ultrapassagem de retroparadigma. Você poderia expandir, se possível? Sim. Com exemplos? Sim. Nós todos vivemos muitas vidas e tivemos vários paradigmas que com certeza compartilhamos, né? No meu caso, por exemplo, eu devo ter passado pela ciência materialista, devo ter passado num reto paradigma do materialismo, ou até o paradigma político do materialismo, né? É um exemplo que eu estou dando aqui, e que talvez tenha sido a realidade de muitos de nós. Então, assim, ultrapassar esse paradigma. Este paradigma materialista, fiscalista, intrafiscalista apenas, reducionista, está obsoleto. Não tem mais sentido, não tem mais lugar para ele hoje, né? No processo da expansão da consciência, né? Dessa nova manifestação aí que a gente está precisando apresentar hoje. Então, é preciso que a gente identifique e ultrapasse esses retoparadigmas. O religioso, por exemplo, que também é muito provável que se tenha passado, né, por esse retoparadigma religioso, de ter tido vidas dentro do processo religioso mais arraigadas, né, com aquela visão mais restrita, explicando toda a vida, a natureza, enfim, né, o universo pelo prisma do processo religioso, muito reducionista. Então, se dá conta, né, de até que ponto eu ainda hoje manifesto traços desses retoparadigmas e poder, então, trabalhar nisso, né, trabalhar na superação, porque o mote do verbete é evitar, né, é sair dessa autoobsolescência. Agora, na binomiologia, na página 28, binômio admiração-discordância aplicado à própria consciência. Você poderia dar exemplos de como aplicar? Essa nossa amiga é da Alemanha. Olha, que legal. Olha, eu vou dizer que eu aplico isso comigo. A gente, né, esse binômio, ele é assim, basilar na conscienciologia, ou seja, você admira alguém, alguma ideia, alguma questão, né, mas não quer dizer que você tenha que concordar com tudo, né? Então, você, também a questão do binômio, amizade, debate, né? Então, você usar isso consigo próprio. Você valoriza, você se admira assim, você valoriza já os seus ganhos, os seus trafores, né? As coisas que você já identifica que são bacanas na sua manifestação consciencial, mas você também ainda discorda, você ainda também é autocrítico o suficiente para levantar os aspectos que você entra em desacordo com você mesmo, que você precisa reciclar, atualizar, renovar. Então, usar esse binômio, né, que a gente tende a pensar mais no externo, também consigo próprio, valorizar o que você tem já de conquista, mas não deixa de ver o que ainda, né, quanto falta ainda para você caminhar, para você avançar. Então, eu acho que vale a pena usar ele consigo próprio como o princípio da descrença também, utilizar consigo próprio. Não acredite assim de cara em tudo que você, né, pensa, né, que aquelas ideias prontas assim, aquelas concepções que você acha, né, que estão tão bem elaboradas e bem argumentadas, sustentadas. Opa, né? Se questione um pouco também, utilize o princípio da descrença consigo próprio. Isso ajuda também nessa profilaxia desse autoanacronismo aí que a gente quer trazer no verbete. Posso perguntar aqui, Dulce? Claro, Condessa. Pois é, bem desse assunto mesmo que eu vou perguntar para a Eliana, né? Que, assim, em relação à noite de gala mnemônica,
O que é que você percebe assim, das suas vivências em relação a isso e esse verbete de hoje? Pois é, interessante, né? Acho que das 300 pessoas que estavam lá, cada uma teria uma coisa para contar. E a gente estava falando há pouco, Emânia, que a noite de gala, ela não representou uma volta ao passado dentro desse processo anacrônico, saudosista, né? Não, pelo contrário, foi quase que uma atualização evolutiva, principalmente para as consciências, né? Que foram, enfim, evocadas e assistidas. Então, eu assumi, né, enfim, a personalidade e a minha caracterização física, ela ficou sendo até além do que eu esperava. Mas, assim, eu não me sentia aquela pessoa, eu me sentia aquela personalidade, mas renovada, atualizada, né? Ou seja, puxa, eu fiz alguma coisa parecida no passado com a minha proposta atual, mas eu caminhei, eu estou, né, tô à frente, estou indo em frente. Então, para mim, não teve nenhum aspecto. Eu me senti muito à vontade com aquela roupa do século XVIII, me senti muito bem e com aquela personagem que eu, por hipótese, lá assumi, enfim, ainda que eu estou estudando, mas não senti que, de modo nenhum, que eu queria voltar àquilo, ou que eu ainda trazia muito, né, muito arraigado aqueles valores, né, aquele zeitgeist. Não. Eu senti que, na verdade, eu puxei aquele grupo para hoje, para agora, muito mais do que voltei lá atrás, né? Então, acho que isso foi muito mais sério, assim. E, claro, mexeu muito, eu tive muito processo de memória. Eu não sei, mas parece, né, eu estou pesquisando, é só hipótese, gente, que a partir da noite de gala mnemônica, a minha força presencial mudou. Ela está com uma outra característica. Estou achando isso tão interessante, sabe? Mas o professor Valdo, inclusive, ele comentou isso, e não sei em que ocasião. Em que ocasião é, Dulce? Ele fez um comentário que eu achei super marcante, sabe, Eliana? Então, acho que tem bem a ver isso que você está falando. Ele comentou que quem participou da noite de gala dificilmente vai ter a mesma força presencial. Não, tem um acréscimo, um aumento. Eu não sabia disso. Da força presencial. Isso foi super sério. Assim, acho que eu não estava nesse dia. Foi. E eu estou percebendo isso em mim. Deu um upgrade na força presencial de quem participou. Ele comentou isso. Assim, em geral, né? Claro que isso aí, claro, são consciências, isso vai variar de pessoa para pessoa. Claro, cada um com a sua experiência. Mas, em geral, sim. E aí, se a gente parar para pensar, além da questão intrafísica, né, óbvia, das pessoas verem, no caso você, por exemplo, não só como que você é hoje, mas fazendo alusão a alguma personalidade do passado, que só isso, por si só, já dá um upgrade na pessoa, né? Mas, além disso, o que eu acho que é o mais sério é a questão multidimensional, extrafísica. No momento que você assume alguma condição e representa aquilo, e se expõe, né, multidimensionalmente, e aquilo evoca mais pessoas, aquilo cria um turbilhão ali, holopensênico em torno de cada um de nós, que vai aumentar a força presencial. É natural, considerando que a força presencial, a base dela é energética. De alguma isso forma. Claro que dá um upgrade. A pessoa assumiu, né, alguma coisa a mais do que ela apresentava até então. Então é bem interessante. É muito interessante. Mas a gente conversando assim um pouco aqui com os colegas que participaram, cada pessoa está assim vivenciando um processo muito interessante, a coisa está rendendo muito ainda, a gente está vendo ainda todas as consequências, né? Então vamos ainda continuar aí atentos com o que está acontecendo em termos de memória também, de informações que chegaram. Isso está muito intenso, sabe, irmã? Na própria noite, assim, aconteceram algumas coisas muito inusitadas, que assim, gente, o professor Valdo tinha razão, esse negócio aqui é muito mais sério que a gente pensa, que eu pensava. Eliana, eu tenho duas perguntas aqui na argumentologia. A primeira é o primeiro item da
reciclologia. Eu não entendi e queria explicação para entender melhor por que o antissemitismo aqui nessa citação. Pois é. Sabe que depois que a gente fez verbete, eu me dei conta, na verdade é o semitismo. Né, nós vamos arrumar. Aqui. Que bom que você trouxe, que eu ia trazer isso. Certo. É o semitismo. Não vimos isso antes. O antissemitismo é o que a gente deseja, Sim. né? Que é a postura anti-obsoleta, com certeza. Então, felizmente, ainda dá tempo de arrumar para ir para a versão final da enciclopédia. É o semitismo, é todo tipo, né, de preconceito, todo tipo de separatismo, todo tipo de processo excludente, né? Não tem coisa mais obsoleta hoje do que isso, né, Cádio? Acho que e a gente vê que ainda está tão presente, não só em relação ao processo do semitismo, mas também de outras culturas. Mas, Eliana, o antissemitismo está correto, né, sobre esse aspecto. É a pessoa que é contra, que persegue, né? Não está errado, de todo modo, na sua listagem. Não está errado. Não. Cádio, vamos pensar aqui. O que é antissemitismo? O antissemitismo é contra. Contra o semitismo. É contra os judeus, é isso? É. Então eu não entendi também. Está certo. É porque também você pode ter a outra leitura, que é usar o semitismo apenas, que também é uma coisa sectária, né? Mas não está errado, gente. Não estaria totalmente. Passou por várias mãos aqui de alguma forma. O que você assim viu que poderia talvez dar uma dupla interpretação? Não, só me chamou a atenção pelo fato do semítico, né? Sim. Judeu, Sim. Então, mas não me chamou a atenção a questão do anti. É só a questão entendi. do todo o termo certo. em si. Certo, Cádia. Aí a questão da perseguição. É mesmo, né? Como há outras também, né? Há outras etnias, há outras culturas aqui, a gente bota sempre como exemplo, né? Você poderia se relacionar muito mais, né? Todo movimento hoje, né? Assim, de separatismo mesmo, de considerar que algum tipo de cultura, de etnia, de manifestação, né, de uma população, de um grupo, de um povo, é pior, é diferente, é menos do que qualquer, né, é algo muito sério, muito perigoso. Isso tem tido tantos resultados, né, terríveis na história, e não tem postura mais, uma das posturas mais obsoletas, né, mais fora do contexto do que essa. O outro ponto também é na confrontologia, o primeiro item que cabe bem para mim, né? A questão de literatura no presente autor de obra técnica. O que realmente significou e está significando uma dificuldade, porque faz 3, 4 anos que eu me mudei, estou tentando, né, entrar na linguagem técnica, e a dificuldade é bastante grande, mas já tenho conseguido alguns artigos. Já entrei um pouco no espírito, pelo mínimo, dos artigos. Agora falta a questão do livro, né? Sim. Que eu já fiz algumas tentativas. De escrever algo diferente da literatura, um gênero diferente, é isso, né? Embora esse vocabulário de neopensata já é um pouco, né? Até o professor Valdo destacou que uma tentativa, seria uma ultrapassagem, né, de um gargalo ou de uma nova etapa. Então, realmente é difícil e exige tempo e pesquisa. Você sabe que interessante, hoje de manhã eu estava vendo as coisas do VB, tinha um amigo meu que é jornalista, ele não é daqui, ele também não é da Conscienciologia, conheço ele há mais de 20 anos. Ele começou a conversar comigo pelo Facebook, contando um pouco dele e tal, das coisas, do trabalho. Ele é um jornalista muito ativista na área da ecologia, do ambientalismo. E ele disse assim, Eliana, está tudo muito bem, só está faltando eu começar a escrever ficção, literatura. Eu parei e disse assim, e agora? Falo ou não falo? Mas aí eu pensei assim, não, mas Eliana, vamos com calma, né? Para ele, nesse momento, na história dele, ele não tem muito clara essa questão, né? Aliás, ele não compartilha assim, né, do paradigma consciencial. Pelo jeito, ele tem mais uma postura mais materialista mesmo, mas é uma pessoa muito produtiva. Mas eu achei assim que
me deu uma sensação de, puxa, mas você vai voltar a escrever literatura, ficção, sai disso, sabe? Já está com mais de 50 anos, né? Vai para uma outra área. Ele é muito bem, ele escreve muito bem. Mas eu puxei o freio de mão, disse, não vou agora tentar fazer aqui todo um arrazoado, acho que nesse momento não vale a pena. Mas eu acho que pelo menos para mim, essa condição, Leocádio, você também reconhece isso. No passado, sim, né? Literatura, ficção, poesia, seja o que for. O inverso e seria... fazer isso agora, no meu caso, e eu acho que de muita gente, seria autoobsoletismo. Acho que isso já foi. Esse inverso que você fala aí seria o caso do intelectual, do técnico, querer ser sentimental, mostrar que pode ser sentimental também. Não só objetivo. Mas aí, né, toda essa... E a gente vê que, às vezes, tem pessoas que fazem uma bela carreira de escrita, de pesquisa, na área mais, né, não ficcional, e aí terminam, como assim, o grande final da vida, indo para a ficção, achando que aquilo é o coroamento, assim. Fez todo um trabalho muito, né, de realidade, e a ficção a pessoa entende como melhor que ela pode estar deixando. Então, não sei, são essas questões aqui do nosso Zeitgeist, da Socin, em que a gente ainda vai no contrafluxo, né? A conscienciologia propõe um outro caminho. Tem um glamour muito grande, né? E essa questão também da venda de livros, da condição de ser conhecido. Tem vários apelos aí da literatura que uma escrita de não ficção não tem, né? É mais difícil. Com certeza. Então, isso tudo é um chamariz para a pessoa que nunca escreveu literatura e que queira... E que acha que aquilo um avanço, né? Poder escrever bem nessa linha. Mas aí eu faço nessa confrontologia, eu faço vários, só alguns poucos, né, exemplos de questões do passado, né, e hoje, como seria essa superação, né, de algo que seria obsoleto hoje, mas que está pedindo aí uma nova expressão, né, um novo jeito da gente hoje. Agora, você tinha perguntado qual item, Eucário? Primeiro, né? É a questão do autorado, né? Doutorado mesmo. Então, a gente falou da literatura e hoje, então, a obra técnica, tarística, enfim, né? Agora, Eliana, aqui na próxima listagem, anti-mesmex, aqui na página 30 mesmo, item 3. Sim. A autoinvestigação anti-apriorista. Você poderia expandir? Sim. Então, aqui é algo assim que quase funciona como uma vacina, né? Uma profilaxia mesmo. Você fazer autopesquisa, autoinvestigação, né? Processo da sua memória, enfim, seja em que linha for, se for nessa linha da seriexologia, mas sem apriorismos, né? E, recentemente eu tive aí um certo esbregue, um puxão de orelha no sentido de ter cuidado com algumas conclusões aprioristas que eu estava tendo com o processo da autopesquisa nessa linha da seriexologia, de retrovidas, né? Então, assim, poder ficar atento para manter, assim, essa postura, né? Esse sobreparamento no sentido de investiga, sim, vai fundo, levanta tudo, mas, assim, cuidado com a conclusão, né? Precipitada e você tomar aquilo como, né? Fato, e aí você olha tudo o resto só sob aquele ângulo, aquele viés. Então, acho que isso é uma postura bem profilática que vai ajudar na evitação do autoobsoletismo. Agora, na pensinologia, página 27, na última linha, você poderia relacionar a retilinearidade autopensênica com o tema do verbete? Sim. Quando eu coloco lá na definição, né, que essa evitação da autoobsolescência passa, né, primordialmente por atualizar evolutivamente a autopensenidade, vai exigir para isso muita retilinearidade autopensênica, ou seja, né, seguir essa linha
de pensamento, de raciocínio, de análise, uma linha lógica, coerente, né? Sem esses desvios extremos, sem entrar aí, às vezes, questões, né, mais psicossomáticas mesmo, enfim, né, mais aprioristas também. Então, essa atualização pensênica, que a gente, né, que é um esforço aí, faz parte da tarefa aí de casa para cada um de nós intermissivistas, ela precisa dessa proposta, dessa técnica, né, que o professor Valdo nos traz, dessa retilinearidade, dessa linha reta, sem tantos sobressaltos, desvios né, que nos fazem, às vezes, até realmente perder o leito da estrada, né? A gente sai para o acostamento. Então, é fundamental trabalhar esse aspecto, na minha opinião, para atingir esse objetivo que a gente está propondo aqui. Agora, Eliana, na fatologia, na página 27, na quarta linha, você poderia exemplificar a reciclagem das posturas dogmáticas? Pois é. A gente acha que não tem dogma mais nenhum, né? Ah, não. Dogma é povo aí da religião, é do cientista eletronáutico, é de grupos, né? Mas, às vezes, eu me pego, às vezes, com alguns pensenes dogmáticos, algumas posturas dogmáticas sutis, né? Assim, levinhas, e eu tenho assim tido uns bons esbregas e puxões de orelha, auto-puxões de orelha, dando conta assim de como eu preciso ficar atenta e cuidar desses aspectos, né? Às vezes processos assim inclusive de um risco que a gente corre de um dogmatismo dentro da conscienciologia, né? De daqui um pouco só está considerando, só está lendo e só está compartilhando com pessoas da conscienciologia. Isso é um risco, mesmo com toda a amplidão, né? A conscienciologia não está imune a nós, as pessoas que às vezes acabamos tendo posturas reducionistas até em relação a ela. Então eu tenho ficado muito atenta com esse processo comigo, né? Porque hoje estou full time, não estou mais trabalhando na SOCIM, enfim. Então eu estou cuidando, estou muito precavida, né? Tentando não ficar com processos dogmáticos, né, em relação a não estar aberta a ver o que está acontecendo por aí. Tem muita ideia boa, né? Tem muito amparo também em muitas outras frentes, no sentido de estar trazendo contribuições aqui também para a gente expandir essa ciência, essa proposta. E esses verbetes diários, né, que a gente traz aqui é justamente compondo essa obra, essa mega obra, que é a Enciclopédia da Conscienciologia, que é a expansão dessa ciência e a formação do corpus, né, de conhecimento. Então, tudo que é relativo à consciência interessa, né, conscienciologia e tudologia. Então, poder cuidar para não ficar, às vezes, numa postura mais fechadista. Assim. Isso eu falo para mim, né? Então, essa coisa mais sutil. E tem aquelas posturas dogmáticas explícitas, né? Completamente visíveis aí, que a gente vê conosco e na SOCIM, e que essas são realmente totalmente fora, né, de contexto e já anacrônicas. Você pega aqui essa listagem que você fez, né? Da reciclologia aí, que você sugeriu. Sim. Alguns itens alguns aí exemplos, são bem né? próprios, né? De alguma coisa dogmática. Agora, Eliana, na fatologia também, na quarta linha, você poderia discorrer a respeito do ato de renovar-se a cada dia? É o desafio, né? É a gente poder cada dia, de alguma forma, estar aí, né, evitando essa autoobsolescência, porque há uma tendência, nós temos uma tendência, não sei, né, o que nos falta ainda, da gente acabar trazendo os processos automiméticos, né? Ou seja, o temperamento da consciência muda muito devagar, muito lentamente, então a gente acaba trazendo aquele jeitão, né, já de muitas vidas. E aí eu coloco que eu faço de propósito a técnica da circularidade, uma técnica
lá na página 28, na tecnologia, que eu já coloquei em vários verbetes, em vários textos, a técnica do dia evolutivamente útil. Acho que essa técnica é fundamental para a gente se renovar a cada dia. E eu vou dizer mais uma vez que pode ter teletertuliano novo aí, que é a seguinte: para mim essa técnica, um dia evolutivamente útil para mim quando eu faço 3 coisas básicas. Eu produzo alguma coisa nova, principalmente na área da ideia, né, da conscienciografologia. Quando eu faço algum tipo de assistência para alguém, para alguma coisa, ou até para mim mesmo, né, para, enfim, de qualquer natureza, e isso a TENEPS diária, né, nos ajuda muito. E quando eu aprendo alguma coisa nova, quando eu trago, quando eu expando em algum sentido a minha cognição. Eu acho que se um dia não tem essas 3, né, características, ele talvez não seja tão evolutivamente útil assim. E se a gente for somar uma vida inteira, né, ela, na minha opinião, ela deveria ter essas 3 características buscadas diariamente, né, todos os dias. Então, se a gente consegue fazer mais ou menos isso, minimamente isso, acho que a gente vai de alguma forma aí se renovando um pouco, né, a cada dia. Com certeza. Agora, no final da 5ª linha, também na fatologia, você poderia explicar os recursos recebidos e não aproveitados, tornados obsoletos? Pois é. Então, aqui, que é uma das questões que eu mais também estou trabalhando nesse livro, sobre a profilaxia do autodesperdício, é que nós estamos, como nunca antes, numa era de fartura de todo tipo de aporte material, de amparo, de intelectual, cognitivo, conviviológico, tudo que é jeito. Nós nunca tivemos na nossa história, né, pessoal e da humanidade, tanta possibilidade, tudo assim, como se diz, de bandeja, né, colocado para a gente. Mas, paradoxalmente também, nunca tivemos tanto desperdício. Então, a era da fartura e a era do desperdício, né, caminhando juntas. Isso é muito sério. E quando nós temos recursos disponíveis que não são utilizados, eles acabam se tornando obsoletos, né? Eles acabam, às vezes nós perdemos o timing, o tempo às vezes de poder fazer alguma coisa, de poder participar, criar, contribuir com algum processo, algum projeto ou alguma realização pessoal. Às vezes ele passa, né? Aquela porta que se abre, aquela oportunidade, aquele convite, aquilo passa e aí aquilo se tornou obsoleto. Alguém já fez ou perdeu tempo, já tem uma outra necessidade. E isso é bem sério, isso é um dos pontos fundamentais aí que eu estudo, né? Primeiramente com o meu próprio caso pessoal, e aí eu vejo que ao meu redor também muitas pessoas estão perdendo aí oportunidades valiosas por não, né, se dar conta de que, né, essa fartura e toda, ela não é assim, por perene. Acaso, não está aí para sempre. Nós já temos aí a boa notícia que numa próxima, né, nossa próxima intermissão vai ser muito mais, né, de trabalho duro, firme, sério, assim, profundo, né, com os nossos grupos que ficaram assim mais carentes, em todo sentido, também na baratrosfera, e uma próxima ressoma muito desafiante, talvez com bem menos, né, aporte e recurso, talvez no continente africano, aí, que está exigindo também muito trabalho, muita ajuda lá. Então, é uma falta, né, de inteligência evolutiva nossa, assim, não se dar conta disso e realmente fazer o melhor, né, com tudo que se tem. Então, esse item tenta mais ou menos trazer isso, né? Eliana, e você sabe que dessa questão dos recursos, das disponibilidades não aproveitadas, eu acho impressionante quando a gente perde o aspecto negativo dele, quando a gente perde a oportunidade de determinadas companhias, né, ali presentes, disponíveis, e às vezes passa e pronto. Para você recuperar e fazer aquela mesma coisa, fica muito mais difícil. Parece que as coisas realmente têm um time, né? Tem um melhor momento.
Se ela é evolutiva, que elas se apresentam, que elas são mais favoráveis. Até no próprio ciclo vital. Há coisas que se você... Meu caso pessoal, eu já falei aqui, não tenho nenhum pejo em falar de novo. Eu não aproveitei a infância e a adolescência para aprender idiomas. E aí passou esse time e agora está muito mais difícil. Eu remo muito para poder realmente ter essa ferramenta. Tanto que eu coloco lá, como uma das posturas muito obsoletas, a questão do monoglotismo. Então, é uma coisa bem básica, um exemplo básico, mas tem um time para isso também. Por exemplo, há um timing para você, claro, você estuda a vida inteira, mas há um momento em que tudo isso é mais facilitado, quando você não tem uma carga de trabalho, você não tem uma vida profissional que é muito exigente, às vezes você tem uma família com filhos, então quando você teve essa oportunidade antes de poder fazer uma formação cultural, fazer uma base intelectual muito mais sólida, você depois vai ser muito mais difícil fazer isso, levando tudo do jeito que você tem que levar. Então, assim, essas coisas, essa falta de atilamento, que eu pretendo, numa próxima, tá podendo me dar conta disso antes, e esse livro que eu estou publicando aí, ele tenta ser principalmente um alerta para mim mesma, numa próxima. E sim, é questão de time. Acho que há processos que têm time. Por exemplo, Dulce, os 500 verbetógrafos têm timing. Nós estamos chegando nos 500. Claro que depois, como você diz, são outros 500, tem 1.000, tem 2.000, seja quanto for. Mas há todo um contexto de grupo, de exemplarismo, de aglutinação, que esses 500 primeiros, isso não volta, É diferente do segundo 500, do terceiro grupo de 500. Então, é só um exemplo aqui muito próximo da gente hoje, É isso. Agora, Eliana, na fatologia também. Na 7ª linha agora. Agora sobre o livro, Eliana. Por favor, esclareça sobre a obsolescência do livro inacabado. Tem coisa mais obsoleta que um livro inacabado na gaveta ou lá no computador? E, gente, não tem, Eu tenho caso, a gente escreve muito sobre a gente, e claro que tem muito caso assim, infelizmente igual. Eu tenho um livro que ficou obsoleto. Eu comecei a escrever ele em 2001. E aí, em 2004, eu dei um pouco de gás, eu já estava com quase 100 páginas, e ele ficou na gaveta, e ficou obsoleto. Porque o que está naquele material, realmente e daquela forma, como eu entendia a conscienciologia, como eu pesquisava naquele momento, já está muito mais avançado. Então, ao invés de reescrever todo ele de novo, eu comecei um outro projeto. Então, esse ficou obsoleto, que ficou na gaveta. Se eu tivesse terminado naquele tempo, naquele momento, 2002, 2003, ele estaria no timing, no zeitgeist correto. Hoje, ele já ficou assim, quase que elementar, quase, muito básico. Já tem coisas melhores, mais avançadas publicadas. Então, não vale a pena você escrever mais do mesmo, mas, no caso, menos do mais do mesmo. Então, tem sentido. Isso vale para tanta coisa, tanto projeto aí que ficou na gaveta e que aí se tornou obsoleto. Porque tem a questão do autor também, A pessoa também já não está para aquilo, Passa também passa da conta aquele assunto às vezes. Porque a gente não pode esquecer, Eliana, a questão da escrita conscienciológica, por menor que seja o texto, ele se refere, sendo conscienciologia, a uma questão intraconsciencial. Então, é aquele momento, é aquela situação, então aquilo passa. E às vezes você fica engavetando muito. Não tem mais sentido. Aí tem uma outra demanda, mais premente, aí que você vai ter que partir para fazer para outra coisa. Eu percebo isso em relação à ProEx também, Por exemplo, eu sou retomadora de tarefa. Por mais que eu faça uma maratona, como foi o último verbete que eu fiz, Tá aqui na Cognópolis, por mais que
que eu tente, claro que eu vou chegar em algum lugar, e vai ser bem positivo, né, que eu estou investindo nisso, mas ficou alguma coisa para trás, ficaram pessoas para trás, ficaram aulas que eu deixei de dar, né, e o livro, artigo também se escrever. Então, só quando você vai ganhando mais lucidez do processo mesmo, né, tendo uma visão maior, é que você percebe o tanto que você deixou de fazer naquela hora, naquele lugar, com aquelas pessoas, né? Mas assim... Sem culpa, né, Vânia? Não, é sem culpa. É só analisando, né? Como você está fazendo a análise do seu livro aí, né? Ponderando isso, sim. Mas que é fato, Então, não vamos deixar os livros atuais inacabados. Nem pensar. Nenhum, né, Vânia? Vamos lá, os verbetes, os artigos, os livros, as ideias, né? E uma questão importante, até também tem um verbete excelente, professor Valdo, que é o discurso da obsolescência. Né? Aqueles discursos que já também não tem muito mais sentido. E quando eu estava lendo o verbete, preparando, eu lembrei de uma... E às vezes, até para a gente se dar conta, se a gente também não está com esse tipo de discurso em algum sentido, lembrei de uma amiga minha de muitos anos atrás, ela é uma ativista política, uma pessoa ótima, mas ela tinha uma característica que em qualquer situação, reunião, processo assim mais, né, onde houvesse um grupo de pessoas discutindo algum tema, ela sempre terminava, isso faz muito tempo para vocês terem uma ideia, ela sempre terminava com um discurso inflamado, inclusive ela ficava toda vermelha, de xingamento e culpando o FMI por tudo de mal, os problemas e a pobreza que acontecia no Brasil. E aquilo foi anos e anos e anos. Chegou um momento que a questão com o FMI resolveu. Aí ela ficou sem discurso, gente. Ela não tinha mais a quem xingar. Foi muito engraçado quando assim me dei conta, e eu hoje pensando no verbete, eu disse, gente, até que ponto a gente... O chavão do FMI durou bastante tempo. Quem é que agora não foi para a Grécia. O FMI por tudo. E, de repente, aquela nossa amiga, ela ficou assim, ela não tinha mais o que dizer, porque ela não tinha mais a quem culpar pelos problemas do Brasil, tudo era, né? O inferno era o FMI. Então, até que ponto a gente também não está aí, assim, com discursos muito obsoletos, já terminou, aquilo já foi, e a gente, né, às vezes fica até sem argumento, porque não renovou, não expandiu o processo, né? Outra questão também que eu acho interessante, que a gente ouve muito, e até eu vi uma tese de doutorado sobre isso, é quando as pessoas dizem assim, ó, no meu tempo, tarari, tarará, tarará, né? E aí, às vezes, de várias idades, não é só as pessoas com mais idade. Mas aí isso é tão interessante, essa tese mostra também dessa psicóloga, que, como no meu tempo, hoje é o seu tempo, esse é o nosso tempo, né? Quer dizer, que é essa coisa assim de dizer no meu tempo e fazer toda uma exaltação, um revivalismo das coisas do passado, né? É um processo de autoobsolescência. Né? Não se dá conta, não se colocar no presente, não se colocar no tempo presente e nessa necessidade dessa modernização, né? Dessa postura nova. É muito engraçado, e eu já me pego às vezes dizendo, no meu tempo não sei o que lá, sabe, gente? Então, às vezes nesse tipo de discurso assim sutil, traz muito o padrão da nossa pensanidade obsoleta ainda, né? E o nosso tempo é hoje, é agora. Falando em discurso, e aproveitando aqui o que você colocou na mega pensanologia, dos discursos obsoletos, aí, desses citados aí, que além de tudo nós temos o nosso companheiro Brizola e mais o Chaves, que também são exemplos disso. Mas me recordo agora de um caso citado por Aulo Gélio, que um senador de Roma resolveu discursar por um dia. Imagina só, um dia, né? Não são algumas horas. E cansou todo mundo, que o presidente lá do Senado resolveu prender o senador por ter discursado um dia. E aí, em apoio... Só uma coisa, o que tem a ver o Aulo Gélio com isso? Não, é que ele citou essa história de um senador que falou um dia inteiro. E aí ele foi preso, e aí
em apoio ao senador, todos os outros senadores foram juntos para a prisão, em solidariedade ao preso. E tanto assim que tiveram que soltar o falante para o Senado inteiro poder voltar. Que aguentou falar por um dia inteiro. É bem próprio de autocrata, né? Político autocrata. Discursos intermináveis. Exatamente. Porque o cara é tão bom e tão importante que só ele pode falar. Quanto mais tempo, mais poderoso. E vai ter gente interessada em ouvi-lo um dia inteiro. Ah, sim. Certamente. Quer perguntar? Gostei dessa parte que estava falando, da obsolescência do livro inacabado. A dificuldade de conseguir centrar todos os esforços para acabar uma obra e dentro daquele tempo e fazer, se pudesse fazer assim com um contraponto com os processos tanto de perfeccionismo, a pessoa não conseguir fixar naquilo, não manter o foco, com todos os problemas que tem na vida, ela conseguir acabar a obra. Eu estava gostando de entrasse um pouco mais nesse assunto, aprofundasse um pouco mais. Vamos pensar juntos aí, Gabriel. Por que a gente não termina, né, um livro? Por que ele fica inacabado e ele fica obsoleto? Ele perde o timing, às vezes, né? De alguma forma, com certeza, não houve ali uma priorização do processo. Aí questione-se também a motivação daquilo ser mais importante que qualquer coisa. Essa questão do perfeccionismo, né, desse negócio da autoexigência, também pode ser um dos travões, pode ser algo que você está sempre querendo trazer a ideia perfeita, a ideia de ponta, o melhor jeito, né, se o livro ter muitas verpons, e aí você nunca está satisfeito, nunca consegue atingir, um processo de idealização que você coloca para você mesmo, aí nunca termina, não acaba aquilo e você não conclui. Às vezes o medo, o receio, o inconsciente da autoexposição também. Porque o que você escreve lhe desnuda, não tem jeito, né? Isso é fato, né? Você se desnuda com aquilo que você escreve, com as ideias que você publica, que você torna público, né? Então, às vezes, e o livro é algo mais, o professor Valdo sempre diz que todo livro, mesmo que não tenha essa característica, é autobiográfico, em tese, porque ele explicita você. Então, às vezes, esse receio também, como vai ser a crítica, as pessoas têm muita expectativa em relação a mim, dizem que eu sou isso, sou aquilo, escrevo bem, estudo, então, né, eu tenho que mostrar, realmente, alguma coisa. Então, esse tipo, às vezes, de auto-engano também, eu acho, Gabriel, que pode ser alguma coisa que nos segura, né, um pouco em relação a publicar um livro de uma vez, o primeiro, né, que seja um primeiro livro, um primeiro ensaio, um manual, algo mais simples, às vezes até para depois ir construindo, quem sabe, coisas mais também complexas e que realmente as nossas mega GESCONs. Mas nem esse primeiro a gente, às vezes, né, tá assim, tendo até assistência de fazer. Então, acho que tem várias questões que entram aí, né, que a gente pode refletir, cada um deve ter as suas, mas eu acho que essas são bem sérias, sabe? A falta de priorização, a real motivação, a autoimagem, o medo da autoexposição, esse perfeccionismo, essa autoidealização de que tem que ser o livro perfeito, né? E isso pode travar, sim. E muitas vezes trava, né? A escrita. De elaboração de verbetes para superar isso, porque eu vi que foi ficando mais frequente a tua elaboração de verbetes. Como é que foi esse processo da superação dos verbetes também eles ajudarem nisso como uma ferramenta? Sim. A técnica, né, a chapa, essa técnica que o professor Valdo passou para a gente, ela facilita demais. Todo o aporte também, né, que hoje existe da equipe aí para ajudar a gente com o verbete, isso tudo facilita muito. E de alguma forma, talvez até a gente conversava aqui no último Círculo Mental Somático, o verbete, o artigo, ele é alguma coisa mais imediata. Você consegue fazer um começo, meio e fim, até no tempo,
mais reduzido. Não que você não vai ter profundidade, que você não pesquisou, estudou muito, mas assim você consegue ver o resultado, inclusive publicado de um verbete, de um artigo, mais rápido. Eu acho que para o livro pode nos faltar, talvez me falte, né, porque eu ainda não publiquei nenhum livro até agora, essa paciência, esse tempo, né, de esperar, de aguardar, de postergar às vezes essa coisa concreta que é o livro publicado e que exige muito, muito mais do que escrever, né? Eu escrevi, esse é o verbete 39. Foi muito mais fácil, é muito mais fácil ter escrito 39 verbetes do que estar fazendo o meu livro, que hoje ele está com 130 páginas. Né? E está faltando um pouquinho só para terminar, não vou muito mais do que isso, para terminar de uma vez. Então, você entende? De alguma forma, lá é mais profundo, é mais autoexpositivo, é mais elaboração, uma elaboração mais complexa e tem que ter uma retilinearidade muito mais sustentada, na minha opinião, do que algo mais sintético, mais curto, sem, claro, né, comparar, dizer que verbete é menos que um livro ou um artigo, não. Mas eu acho que é um investimento intraconsciencial, consciencial, energético diferente o livro. Eu acho que ele exige muito mais. Então, é fácil. É tranquilo para mim, é assim, vai tranquilo essa produção sequencial de verbetes e artigos também, dentro da Conscienciologia, enfim, mas o livro, ele me exige um outro tipo de aprofundamento que me custa mais, e aí está demorando mais tempo. Isso aí, essa é a minha experiência. Se vocês querem dar opinião aí, quem já escreveu 2 livros, enfim, quem já publicou aí mais, pode também trazer, não sei, a tua questão, né, Gabriel? Que também está escrevendo, sei, né, está trabalhando firme aí também. Agora, eu acho que o verbete, Eliana, o verbete é uma ferramenta que, no sentido de autodesassédio mental somático, que deve ser aproveitado por algumas pessoas. Entendeu, Gabriel? Se a pessoa tem mais dificuldade de expor o que ela pensa, enfim, de escrever, não estou falando que é o seu caso, nem sei se é o seu caso, mas eu observo que, no caso, quando às vezes a pessoa tem muita dificuldade de escrever, também não parece ser o seu caso, né, Eliana? Às vezes a pessoa tem muita dificuldade, ela começa a escrever verbete. Não é que o verbete seja mais fácil, não é isso, mas como ele é uma ferramenta para isso. Ele foi feito também para isso, para ajudar qualquer pessoa, qualquer intermissivista, enfim, conscienciólogo, a compor essa mega gescom grupal da CCCI. Então, tem muita tecnologia por trás disso, tem muito facilitador, que é o próprio roteiro do verbete. Isso, sinceramente, eu até sou um pouco suspeita para falar isso, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer em livro é a estrutura, eu adoro trabalhar nisso, em estrutura de livro. Na Unescom o pessoal já brincava comigo, eles sabem que eu gosto. Com isso eu não estou dizendo que eu sou boa em fazer isso, mas eu gosto. Bem ou mal eu gosto. Já ajuda muito. Então, enfim, é algo que eu não acho que eu tenha tanta dificuldade em fazer, em estruturar as coisas, né, os textos, enfim. Mas é uma coisa mais complexa. E no verbete você não tem esse problema. A não ser que você invente uma argumentologia enorme, você, enfim, queira fazer uma... Mas também já não é muito adequado para a linguagem do verbete. Então, ele já tem uma estrutura, já tem um roteiro. É como se... Né, se a gente fizer uma comparação, né, Eliana, você que é da comunicação, uma analogia com um filme ou uma peça teatral. O filme precisa ser feito, mas o roteiro já existe minimamente. Você tem que sair raciocinando, claro, em termos do conteúdo que você quer apresentar, da tese que você quer apresentar. Todo verbete é uma tese, mais densa ou menos densa, mais complexa ou não, mas você está vendendo um peixe ali. Então, você já tem o roteiro, é você ir preenchendo, mas você não precisa se preocupar tanto com isso,
E para quem está começando a escrever, às vezes é um problema. Como você apresentar aquela ideia que você quer apresentar? Por onde começar? Né? É uma dificuldade. Não é uma coisa imediata, na verdade. E o verbete, ele supre esse problema. Então, é uma excelente ferramenta para quem precisa exercitar. Né? Você já vai ali, olha, tem que fazer uma definição, eu tenho que definir o tema. Já começa com o título, né? Que título que eu vou escolher? Como é que eu vou arrumar algo que represente a ideia que eu quero apresentar? Por aí vai, entendeu, Gabriel? Então, pode ser uma estratégia inteligente. A pessoa que está um pouco enrolada ou está com algum travão, a gente tem vários casos de pessoas que começaram a escrever verbete e fizeram autodesassédio mental somático no sentido intelectual, né? Passaram a... como é que se diz? Desvendaram aquela problemática, né? A pessoa supera e vê que ela é capaz, que não tem problema e que é possível trabalhar aquilo, entendeu? Pessoas que não tinham escrito nada. Nada, nem... Tem casos, né, Eliana? TCC de... Nada. E pessoas veteranas na CCC, sabe, Gabriel? Que nunca tinham escrito nada, nunca. Escreveram verbete e saíram super bem, ficaram super felizes e declaradamente se autodesassediaram. E ganharam autoconfiança, né? No sentido de continuar produzindo, de continuar tentando escrever, fazendo outras incursões aí, né, na escrita. Tudo bem? Agora, Eliana, na parafatologia, na segunda linha, ele pede que você elucide a respeito da renovação da facies retrocognitiva, quando anacrônica. A facies retrocognitiva é um verbete do professor Pedro Fernandes, e ele faz ali ele traz a ideia de que, por vezes, em alguns casos, uma personalidade consecutiva, né, ou uma retrovida sua, a facies atual, às vezes, lembra, é parecida, traz, né, aspectos daquela face. Então, no caso dele, que já é público, né, notório, que é do Émile Littré, né, aquele dicionarista francês, médico, dicionarista. E ele, se você pegar a foto do Émile Littré e do professor Pedro Fernandes, tem semelhança, assim, é uma face parecida, e alguns outros casos aqui. Aqui, nesse caso, é falando desse processo, mas quando sem ser anacrônico. Há uma semelhança, sim, né? Mas é uma renovação, é uma nova face. E essa nova face quer dizer também uma nova manifestação, né? Uma renovação da própria manifestação da consciência. Então, nesse sentido aqui, você pode ser parecido até fisicamente com aquela pessoa do passado, mas você já não é mais aquele antepassado de si mesmo, né? O ancestral de si mesmo. Aliás, esse é um verbete do professor Valdo, que eu super recomendo. Ele faz assim, né? Eu tento dialogar aqui, né? É uma ousadia dizer que, né, ele dialoga com o meu, não. Eu tento perceber, dialogar com aquele. Vale a pena, quem não conhece, busque na enciclopédia e leiam Antepassado de Si Mesmo. Outro também que eu recomendo, que está lá na Remissiologia, desse meu verbete, também do professor Valdo, vale muito a pena, o Anacronismo. Ele traz uma riqueza, o professor Valdo traz uma riqueza de exemplos, inclusive, de objetos anacrônicos, posturas anacrônicas, enfim, é riquíssimo, né? Usos e costumes anacrônicos, enfim, criaturas ou criações anacrônicas, enfim, vale muito a pena. Ele ajuda também, ele amplia muito aqui, né, a ideia que eu estou tentando trazer para vocês. Que outra recomendação lá da Remissiologia? O discurso da obsolescência também é um verbete que vale muito a pena, né, para quem quer aprofundar mais, né, essa questão da evitação da autoobsolescência, né? Então, é mais ou menos por aí, né? E, claro, leiam o Facies Retrocognitiva, busquem lá do professor Pedro, que vai ampliar muito também a ideia que eu trouxe aqui nesse item, de uma forma muito sintética.
Agora, Eliana, na fatologia, essa pergunta vem da Cidade do México. Página 27, sexta linha. Você poderia aprofundar a recalcitrância nas automimeses dispensáveis? Aqui, assim, é um alerta, né, uma ênfase nessa recalcitrância, nessa insistência, nessa teimosia, às vezes, em estar repetindo ad nauseam, né, as mesmas questões, situações, posturas, escolhas, né, e, enfim, de processos pessoais já totalmente dispensáveis, anacrônicos, superados, né? E, então, assim, procurar observar, assim, até que ponto a gente não tem essa teimosia, né? De passa ano, passa vida, entra vida, sai vida, e nós continuamos com alguns traços, algumas rabugices, né? Assim, existenciais, permanentes, assim, muda várias coisas, atualiza vários contextos, mas algumas coisas, principalmente de temperamento, né? E de hábitos não saudáveis que vem, né, desse temperamento, que a gente mantém. Aí, vida após vida. Então, né, em algum momento tem que quebrar com isso, né? Tantos maus hábitos aí que a gente vem, assim, recorrentemente mantendo, ressoma após ressoma. E cada um que vai saber de si, né, que vai pesquisar e identificar os seus aí. Eu tenho os meus, podem ter certeza. Agora, na exemplologia, página 29, você poderia desenvolver sobre a mini-evitação e a maxi-evitação da auto-obsolescência? Pois é, eu considerei aqui uma mini-evitação quando eu já consigo trabalhar, né, reciclar pelo menos um único retrohábito, né, pessoal antievolutivo. Né? Por exemplo, é muito, eu acho que é o meu caso, é muito presente na história da humanidade o uso o tabagismo, a utilização se fumou muito, se usou muito esse tipo de substância em muitas vidas, em muitos séculos, né? Então, você ter, nessa atual ressoma, você ter erradicado esse retrohábito, que é o meu caso, está ótimo, mas é uma mini evitação, né? Você já trabalhou. Agora, na Maxi, você já pegou um grupo maior, talvez, de retrohábitos mais sérios, e você já consegue fazer uma mudança bem importante, né? Que são 10 retrohábitos. Então, é uma questão de número, para dar uma ideia assim, de quando você vai mais no varejo ou você vai mais no atacado, em relação a essa autorrenovação, né? Essa atualização evolutiva. E a gente, né, claro, recomendo a todos ir para o atacado, né? Atacadão é muito mais produtivo, né? Alguém aí queria perguntar? Você? Pode perguntar. Eu queria que a Eliana ampliasse a vivência da frugalidade complexa. Está na página 30, confrontologia, item 6. Certo. Então, aqui eu coloco, né, postura, item 6. Postura. No passado, voto de pobreza. No presente, a vivência da frugalidade complexa. Então, no passado, talvez muitos aí de nós tivemos, pelo paradigma religioso, o tal do voto de pobreza, aquela questão, né, de viver de uma forma, né, nem todos, porque houve partes aí dos religiosos que eram extremamente abastados, né? Mas, por outro lado, havia em várias culturas essa questão do voto de pobreza, o monge trapista, né? Enfim, no Oriente, também aqui no Ocidente, ou seja, vivendo assim de uma forma muito precária, sem ter essa necessidade. Então, se no passado eu tinha essa acepção de que o voto de pobreza, né, ia me aproximar, enfim, de Deus e de processos de evolução, hoje, né, com a superação desse traço, né, que hoje é totalmente obsoleto, no presente, então, a vivência da frugalidade complexa, que também é complexa, que é um verbete do professor Valdo, que fala muito bem sobre esse processo de que nós podemos simplificar muito, né, a nossa vida, as nossas necessidades,
tanto, né, materiais, enfim, como outras, mas de uma forma inteligente, de uma forma útil, utilitária, ou seja, complexa, né? Então, por exemplo, um simples exemplo, não há nenhum pudor, nenhum pejo, né, dentro dessa técnica da frugalidade complexa de gastar muito papel sem ficar com culpas e processos, né, ecológicos e etc. Enfim, porque é necessário, né, ter muito papel disponível para o processo, para a técnica do registro das ideias, principalmente uma ideia em cada folha. E também utilizando apenas um lado da folha. Né? Então, vocês entendem? Não se precisa de tanto aparato, tanta bobagem ornamental, né, na vida hoje cotidiana, em relação a uma casa, por exemplo, a uma base física, mas nessa questão do papel, né, não há por que querer escrever, aproveitar qualquer pedacinho de papel, de embrulho, que a gente falava, né, escrever em papel de pão, né, do meu tempo, lembra? Olha o meu tempo. Ou seja, não, isso hoje é burrice, é uma frugalidade assim, né, que não tem sentido. Sim, se gasta o papel, a quantidade de papel necessária e se descarta ou se recicla esse papel, se for o caso, né, que seja suficiente para poder registrar as ideias, né, que é uma das técnicas que a gente usa aqui. E outras tantas coisas. Então, vale a pena também olhar esse verbete, olhar essa ideia mais profundamente da frugalidade complexa, aí, que, né, acho que é hoje uma manifestação mais atualizada, mais moderna aí da gente, né, ao contrário aí do voto de pobreza do passadão. Tudo bem? Agora, Eliana, na numerologia, página 28, ela pede para você comentar em geral. Certo, aqui também na numerologia, como é característica dessa seção do verbete, a gente tenta fazer uma síntese também, né? É quase que um crescendo, enfim, e uma síntese dos aspectos aí que são importantes na tese que a gente está trazendo. Então, a evitação da autoobsolescência também é a evitação do fechadismo, né? O meu fechadismo me torna obsoleto. Tem dúvida. A evitação do apriorismo, já falamos, né? A priorismose é uma coisa muito perigosa, é você realmente, né, ser a neofobia, você realmente está com preconcepções que não lhe permitem ter, né, novas achegas em termos ideativos, enfim, em termos de cognição mesmo. A evitação da interiorose também, né? Não tem nada mais obsoleto do que interiorose. O mundinho, o lugarzinho, a minha cultura, meu grupinho, né? E com todas as nuances disso, né? Eu explorei esse tema difícil, né? Porque eu também venho de lá nessa ressoma, que é a questão do gauchismo, né? Algumas questões do gauchismo, como outras culturas no Brasil têm, não pense que lá que no Nordeste também não tenha, no Norte, em outros também, mas o processo do gauchismo, ele tem processos que são extremamente obsoletos. Tem algo mais obsoleto do que fazer um torneio onde se larga animais, no caso gado, né, bois, e se laça, e se derruba, e isso é uma competição do cavaleiro, mas e aí um cavalo também que é, né, que é exigido, que é espoliado, enfim, que também é maltratado. Enfim, esse é um aspecto da cultura gaúcha. Quer dizer, tem algumas coisas assim extremamente anacrônicas, né, que já não tem mais sentido. Então, isso é um exemplo de interiorose. Cada grupo, cada etnia, enfim, tem as suas. Não é só gaúcho, não. Tá? Eu falei, né, da parte que me tocava e fiz a minha retratação. O bairrismo, que é a mesma coisa, o ufanismo, esse orgulho exagerado, né, do meu país. Nacionalismo. E por aí. Nada mais obsoleto, retrô, né, fora de
de moda do que isso. O revivalismo, né? A gente vê esses grupos assim, quando eu estudei a questão dos cátedras na Idade Média, eu fui descobrir que tem grupos que revivem, que se vestem, que cultuam, que fazem... Gente, absurdo, como tem lá os grupos do medievalismo, enfim, algumas coisas completamente fora de contexto e de tempo, né? No mundo das artes, né, Eliana, tem grupos que se reúnem em torno da música. Pois é. Sim, não tão explícitos. Tem, por exemplo, músicas do passado, né? Tem grupos. Tem todo um revivalismo daquilo. Tem grupos de câmara que só tocam e cantam, no caso, quando tem coral também, tem grupo vocal junto, só música barroca. E aquilo, eles vivem. E eu sei porque eu conheci um grupo assim, também, né? Eles vivem esse holopensene. Claro, evoca, está naquilo o tempo inteiro, valor, né? Então, é um negócio extremamente automimético. E outras tantas coisas, né? Tem grupos, no caso da literatura, enfim, né? Que é diferente de estudar, de pesquisar, de uma erudição geral. A pessoa vive só para aquilo, os mundinhos. Tem mundinhos na arte e na intelectualidade também, bem fechadinhos, né? A gente não é só a gauchada que se veste lá, ou o povo que se veste lá na Idade Média, enfim, né? Tem outras coisas mais sutis aí também. E por último aqui, eu acho que não tem nada pior aí que a gente, né, esse traço que a gente ainda, né, vai levar um bom tempo para erradicar, que é o próprio belicismo, né? Que então a evitação do belicismo, né, algo também totalmente já dispensável, né, para nós aí nesse planetinha, mas infelizmente hiper presente ainda, né? É isso, é uma passada geral nessas ideias. Agora na trinomiologia, página 28, você poderia explicar o trinômio retrobagulho energético, retrobagulho pensênico e retrobagulho psicossomático? Aqui, né, é quando a gente acumula isso, né, por livre e espontânea vontade, ou seja, o que é um retrobagulho energético? Eu tenho alguma coisa, né, que aí do meu, ou uma antiguidade mesmo, né, uma coisa que já tem mais sentido, principalmente quando eu adquiro, eu herdo essas coisas da família, e que nem todos são, mas alguns são bagulhos energéticos. E eu insisto em manter aquilo, né, na minha casa, por exemplo, a cadeira de balanço do vovô lá de Somado, né, que enfim. Ou tem um caso clássico, o Sovaldo conta, numa casa lá que ele entrou e que ela tinha na sala como enfeite um negócio assim de uma pedra, não sei se era madeira, onde se matava o porco, sabe? Né? Mas era assim, era antigo, era centenário, ou seja, mas aquilo era muito carregado negativamente, energeticamente, por toda a utilidade que era dado. Enfim, a gente ficar esperto, né? No sentido de ter em casa um retrobagulho energético, né? E às vezes até uma coisa pessoal, ou às vezes até algo moderno, que simula, né, um móvel, alguma coisa que simula algo do passado, mas que também faz evocação do processo, né? E tem também o retrobagulho pensênico, que aí esse é o mais difícil, que é o móvel você joga fora, você dá para alguém, você bota na fogueira. Mas o pensênico, esse vai exigir mais trabalho, que você aí abra a mão, né, e se descarte o retrobagulho pensênico, que é essa forma de a gente pensar, essa pensenidade aí, anacrônica, que ainda a gente insiste em manter alguns aspectos dela. E, finalmente, o retrobagulho psicossomático, que é o processo emocional, né? O psicossoma aí, assim, o reinado do psicossoma, a priorização do processo emocional psicossomático, à frente aí do mental soma, que também tem, né, insiste às vezes em a gente manter aí como um retrobagulho, uma forma, né, ectópica, exagerada, enfim, né, pouco lógica do processo do sentir, né, da própria afetividade. É isso. Então é só uma lembrança para a gente que tem vários níveis aí de retrobagulho totalmente obsoletos e anacrônicos. Agora ali no item historiografia, na página 29. Poderia exemplificar os itens 1, que é o agremiações, o 2, círculos esotéricos,
E o 11, irmandades religiosas. 1, 2 e 11. Bom, aqui o que eu pensei, né? Na verdade, eu trouxe algumas ideias assim de tipos de organizações formais, informais, ultrapassadas e algumas que ainda, né, atuais e entre elas melhores, piores, enfim, né, fiz aqui uma mistura. Por exemplo, número 1, as agremiações. São todos tipos de associações, de todo tipo. Agremiação significa uma associação, né, de pessoas, de integrantes que tenham algum objetivo, algum interesse em comum. Há associações e agremiações completamente, né, pró-evolutivas, e há aquelas também que não são. No caso dos círculos esotéricos, é mais complicado, porque esse sim, a palavra esotérica quer dizer fechada, somente com S aqui. Se fosse com X, né, era coisa mais aberta. Então, esses grupos fechados, autofágicos, né, essa coisa de iniciados, só o grupo alimenta a si próprio, aquilo tudo não pode ser aberto, não há discussão. E esse é o processo bem dogmático. Então, ainda houveram e ainda há muitos círculos esotéricos que são, na minha opinião, obsoletos. E o número 11 são os oráculos, né? Os oráculos, eles são lá clássicos, né, da antiguidade grega, enfim, a gente hoje estudando entende que eram processos, né, um processo de parapsiquismo, talvez aí estimulado por questões de um tipo de substância que talvez, né, fosse emanada lá daquele solo que gerava um transe, enfim, né, e que por séculos foram assim buscados por todos os tipos de líderes e pessoas, né, de algum poder, de alguma influência, buscavam assim saber, né, do futuro de si, enfim. E hoje, de alguma forma, ainda há oráculos bastante atuais, completamente anacrônicos, pessoas que depositam, né, todo... Lembrando que a gente até tem o verbete do professor Rodolfo, que é o síndrome do oráculo. Do oráculo, né? Muito bom. Que é o lado negativo aí. Que mostra aí quando, né... Claro, a gente pode usar, em termos de analogia, o oráculo para alguma coisa assim melhor, mas, em essência, o oráculo hoje é um processo, né, obsoleto, porque você está terceirizando aí o processo da autocognição, que é totalmente, assim, sendo bem clichê, pessoal e intransferível. É claro que a gente troca muito, né, com os nossos parceiros evolutivos, mas isso aí não tem como não. É auto-oráculo, né? É o auto-oráculo. E no caso dessas atuais, né, como, por exemplo, o Círculo Mental Somático, o Colégio Invisível, os círculos intelectuais, quando é que eles se tornam obsoletos? Pois é. Eu acho assim, de alguma forma, Emmanuel, eu vinha pensando hoje de manhã e no verbete anotei aqui, de alguma forma, tudo vai se tornar obsoleto em algum momento. As coisas têm o seu time, o seu momento, e depois elas avançam, elas andam. Então, a própria renovação, né, a própria evolução é ir tornando ideias, processos, enfim, obsoletos, né, no sentido de que surge alguma coisa melhor, aquilo é aprimorado, é um avanço em relação àquilo. Então, hoje, aqui para nós, os círculos mentais somáticos, né, eu acho que é top, é o que a gente está tendo de melhor. Talvez surja alguma coisa mais avançada ainda. A própria conscienciologia, né, ela está avançando aí de uma forma intensa. Se a gente pensar aquela conscienciologia lá, né, de 1990, 88, quando eu conheci, agora, nossa, né, é outra coisa. Alguns aspectos daquele processo lá hoje estão obsoletos no sentido de que se ampliou muito mais os conceitos, o entendimento, a teática, a vivência, né, do paradigma consciencial aí dentro do que a gente, cada um consegue, né, alcançar. Então, aqui entra várias coisas. Por exemplo, os salões culturais, saraus artísticos, né, de alguma forma também, né, lá que a gente via lá no século XVIII, século XIX, que foram super importantes, que eram momentos, né, de debate, os intelectuais se encontravam, se reforçavam, os enciclopedistas, enfim, os políticos, os iluministas. Aquilo também teve o seu tempo, a sua importância, mas hoje seria obsoleto. Hoje a gente tem outros tipos. Já os colégios invisíveis, por exemplo, que são antigos, gente. O colégio invisível, até fui buscar aqui
Ele é de 1600, o propositor, esse Robert Boiler, né? O Boiler. Do século XVII. Então, mas eles estão super atuais, né? Mas eles se renovaram também. Hoje Outra tem a cara internet, agora, né? online, enfim. Né? Mas a ideia continua vigente. Só mais uma pergunta. Na página 29, em perfilologia, o que é a pessoa antediluviana? A antediluviana, como também a jurássica, é quase uma coloquiologia, né? Porque isso é jurássica, é lá do tempo do dinossauro. E antediluviana é antes do hipotético, né? Dilúvio. Coisa muito antiga. Antes da arca. Antes da arca, né? O dilúvio. Então, gente, muito, né? Muito dinossauro mesmo, né? Eliana, mas você está falando aí do avanço da Conscienciologia. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, anos 90, né? A professora que estava me orientando, eu falei alguma coisa em função de uma pergunta de um aluno, e eu fiz a seguinte afirmação: claro que o amparador erra. Eu quase levei uma surra energética da minha companheira. Porque assim, como assim o amparador erra? Hoje em dia não tem nada demais se falar isso. Mas teve uma época que tinha, sim, eram muitos os tabus, né? Tudo muito novo, dogmas. A gente começando a entender os conceitos. E então era, nossa, muito diferente, né? Muito interessante a gente ver e constatar, enfim, vivenciar essa questão do avanço de uma neociência, de um novo paradigma, como que isso tudo comprova e ratifica a condição da Conscienciologia enquanto neociência, isso, né? Aí para a questão do pessoal que critica tanto, né? Alguns aí, não é bem uma ciência. Claro que quem está vivenciando isso acompanha e ajuda a construir esses avanços, né, a cada dia. Então é interessante, de vez em quando a gente lembra, assim, todo mundo deve ter as suas histórias, né, sobre os primórdios. Agora, na efeitologia página 28, você poderia ampliar o efeito da forma holopensênica sobre as autorreciclagens? Pois é, olha, a forma holopensênica, ela em princípio, ela é neutra, né? Dependendo de como a gente vai se deixar, né, ser influenciado por ela. Então, às vezes, a gente vê algumas consciências que, às vezes, voltam, né, a um lugar com onde tiveram uma forma holopensênica muito forte, ou seja, viveram naquele país, naquela cultura, naquela situação, né, naquele contexto, e, às vezes, essa forma holopensênica é forte o suficiente para engolir a pessoa. A pessoa tende a voltar a ser muito, a manifestar muito do que ela foi. Né? E há formas holopensênicas de todo tipo. Isso pode ser algo extremamente positivo, produtivo, né? Ou não, né? Ou pode ser algum processo estagnador, que vai facilitar um processo de obsolescência. Então, ficar atento com as formas holopensênicas que a gente entra em contato, que a gente busca, às vezes, até na autopesquisa, né? E avaliar, né, a qualidade dela, enfim, e quanto ela vai te influenciar, no sentido de você aprender com ela, mas não ser subjugado, no caso, quando é uma forma holopensênica. Por exemplo, a gente vai lá para Europa e vai em algum local, né? Eu tive isso em Carcassonne. Eu fui lá e senti uma forma holopensênica muito forte, assim, de ter realmente, em algum momento, ter vivido lá anteriormente, mas era uma forma holopensênica bastante opressiva e, enfim, não me fez muito bem. Então, poder dar conta disso e aí não... agora então, me apaixonei pelo catarismo, pelo sul da França, vou morar lá, vou viver... Você entende? Você ser engolido por aquilo. Não, você olha, vivencia, tem experiência, mas você faz o sobreparamento. Opa, posso ter tido. O que pode ter tirado de bom daquilo? O que eu tenho ainda, né, de traço aí que está já anacrônico daquele processo que era religioso por essência? E aí poder, então, circular pelas formas holopensênicas, né, de uma forma mais lúcida, né, mais tranquila. Às vezes a pessoa tem uma retrocognição naquele local, identifica alguma
retrovida, né? E a partir dali pode fazer uma reciclagem. Muito tanto, importante. né? Ou voltar numa etapa que não é mais necessária, mas às vezes aquilo é muito é neutro, aquela vivência. O que você faz com ela e como lida com ela que vai dar o tom, né? Eu só fiz esse comentário porque você colocou o efeito nas autorreciclagens, né? Só por esse aspecto, claro. Com certeza é neutra, né? Você tem toda a razão. Agora, Eliana, na ciclologia, na página 28, você poderia aprofundar o ciclo da obsolescência tecnológica? Essa obsolescência tem relação com a condição avançada das paratecnologias? Pois é, em termos tecnológicos, tudo vai ficando obsoleto e hoje cada vez mais rápido, né? E eu acho que no sentido da paratecnologia, a gente mal está começando a entender o que é isso. Então, talvez teve alguma paratecnologia que hoje é obsoleta, mas para nós ainda tudo é muito novo, tudo é muito avançado. Então, a gente, quando entender, estudar e vivenciar mais as paratecnologias, quem sabe a gente pode avaliar, né, o que está se tornando obsoleto ou não. Professora Eliana, agradecemos muito sua participação, aguardamos os próximos verbetes. Pessoal, agradeço demais a participação de vocês tertulianos, teletertulianos, e até a próxima tertúlia. E vamos aos nossos anúncios. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 12 assinaturas no livro de presença, 9 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Hermânia, com o 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas. Boa tarde. Eu estou aqui para convidar você para o 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 10, 11 e 12 de julho. Você não pode perder essa oportunidade de reviver o ambiente prático de reflexão do curso intermissivo. Esse curso vai ser bem interessante, que ele vai ter, esse congresso, né? Na programação, temos várias oficinas com várias ICs, onde vão trazer a parte prática. Você vai vivenciar, por exemplo, na oficina da Conscius, o conforto da consciência. Temos a oficina da OIC, da Consecutivos e da Apex, cada uma na sua especialidade, trazendo a oportunidade de você repensar o teu curso intermissivo. Teremos também conferências e um campo holomnemônico intermissivo com o Epicom Alexander Steiner. Você pode buscar mais informações na recepção do CAEC, pelo telefone 45 35 25 26 52 ou pelo site www.caec.org.br. Não perca essa oportunidade. Para amanhã, teremos o verbete Estudante Perfeccionista, especialidade Parapatologia, e a verbetógrafa Arissa Onishi. Muito obrigado e boa tarde a todos.